Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar do tag-along, que é um direito que acionistas têm, está previsto na lei das SAs aqui no Brasil. E é um direito bastante interessante, principalmente se a empresa é alvo de uma fusão, de uma aquisição, ou a venda do controle para outro. E é disso que trata o tag-along. Muitos não conhecem, não estão ligados nesse direito, mas muitos gestores de fundos de investimento estão atentos a isso daí. E justamente quando eles veem algumas empresas que têm uma possibilidade de ser adquirida por outros, eles procuram, deixa eu ver se ela tem tag-along e qual que esse é o tag-along, tá ok? Então, vamos discutir isso daí, como ele entender como ele funciona. Primeiro, o tag-along é o nome que a gente vai encontrar. Esse aqui é o site do investidor.gov.br, bem legal da CVM. Então, tá ali, o tag-along é conhecido como direito de participar das ofertas públicas de aquisição por alienação de controle. É mais fácil falar tag-along, que as pessoas falam. Então, qual que é a ideia dele? É o seguinte, quando a gente tem uma empresa, a gente tem uma sociedade por ações, a gente tem grupos de acionistas. Então, você tem os acionistas ordinários, que têm direito ao voto, e tem os acionistas preferenciais, que não têm direito a voto. E esses acionistas ordinários, uma classificação informal deles é separá-los em majoritários ou controladores e os acionistas minoritários, ou seja, que não são os controladores. Os controladores são aqueles que eles juntos tem uma quantidade de votos que dá a eles o controle da empresa. Então, eles podem fazer com os votos que eles têm, e aqui no Brasil, uma ação ordinária é um voto. Com esses votos que eles têm, eles conseguem tomar as decisões de expansão, criação de novos negócios, troca de diretoria e assim por diante. Tá ok? E esses acionistas podem vender as suas ações, tá certo? Como as ações deles, pela quantidade, têm o controle, lhes dão o controle, isso tem um valor adicional, que é o que a gente chama de prêmio de controle. Então, se tem alguma empresa que quer comprar essa nossa aqui, o controlador vai vender a ação por um preço maior, porque afinal, se você comprar tudo, você ganha o controle desse negócio, então você pode mandar e desmandar. Então, tem um prêmio adicional, esse prêmio por controle. As ações que estão sendo negociadas na bolsa, no pregão ali, na B3, por exemplo, são normalmente as ações de minoritários. Então, elas não têm esse prêmio de controle, tá ok? E essa é uma diferença. Então, como que eu apuro esse prêmio no controle? Eu vejo o quanto o controlador consegue vender a ação dele, menos o quanto a ação está negociada na bolsa, que é uma negociação basicamente dos minoritários. Então, essa diferença é o tal do prêmio de controle. Tá joia? E aí é o seguinte, o tag-along, o famoso tag-along, justamente é um direito, está lá previsto ali no artigo 254A da Lei das SAs, ele diz o seguinte, olha, se o acionista controlador alienar o seu controle, ou seja, vender ali essa posição dele, que dá o controle da empresa, os acionistas minoritários, tá certo? Os acionistas com direito a voto, ou seja, os ordinários, minoritários, eles podem vender as ações, eles não são obrigados, eles podem vender as ações deles para a empresa que está adquirindo essas ações de controle, mas com um determinado percentual, que é especificado pela lei, ou pelo Estatuto Social, ou foi por alguma assembleia, definido por alguma Assembleia Geral de Acionistas. Tá bom? E a lei, nessa data que a gente gravou, está dizendo o seguinte, olha, o menor tag-along é de 80%. Ou seja, se o acionista, vamos dizer, o controlador vende a sua ação por 100, eu posso vender a minha ação por 80. Ou, na verdade, eu sou acionista minoritário, eu tenho uma opção. Eu posso vender por 80 se quiser, senão eu fico com a ação. Já
a empresa que está adquirindo o controle, ela é obrigada a comprar. Ela, inclusive, ela tem que fazer uma oferta pública de aquisição de ações, tá certo? Inclusive, até coisas que estão registradas é que é o seguinte, ações que têm tag along, o prêmio de controle que eu estava comentando, ele é menor em comparação com ações que não têm esse tag along. Tá joia? A legislação está falando que é o seguinte, olha, o menor tag along é 80%. Mas, como eu comentei, o Estatuto Social da empresa ou uma Assembleia Geral de Acionistas pode aumentar esse tag along para 100%, o que é algo bastante comum. E algumas empresas ainda dão o tag along para os acionistas preferenciais. É uma coisa interessante. Então, fique de olho na hora que vai comprar uma ação, mesmo uma ação preferencial, porque ela pode ter o tag along. Uma ação é um conjunto de direitos, então a gente tem que entender os direitos que estão lá dentro. Então, algumas ações, elas dão esse direito, e vou mostrar o exemplo aqui, ó, do caso da venda da Suzano Petroquímica para a Petrobras. E aqui, eu vou até aumentar mais a tela, deixa eu aumentar aqui as letras. Então, aqui está dizendo, olha, conforme determinação da CVM, a Petrobras que adquiriu a Suzano Petroquímica, tá? Aliás, antes, deixa eu voltar aqui, ó. Petrobras publicou o edital da oferta pública de aquisição dos minoritários da Suzano Petroquímica. Então, tá aqui, ó. A Petrobras fez a negociação com a Suzano Petroquímica, com os acionistas controladores da Suzano Petroquímica, para adquirir o controle, tá certo? Mas, como tem o tag along, a Petrobras, estou adquirindo o controle, então ela tem que fazer uma oferta pública geral ali para os acionistas minoritários. E aí está falando aqui na sequência. Então, a Petrobras vai pagar 13,27, tá ok? Pelas ações ordinárias. Essa ação da Petroquímica, Suzano Petroquímica, dá 100% de tag along para os acionistas ordinários, minoritários. Então, isso quer dizer o seguinte, os acionistas controladores da Petroquímica receberam 13,27. Como eu sou, por exemplo, como eu sou acionista da Suzano Petroquímica, eu tenho ação ON, ordinária, e eu sou minoritário, e o tag along é 100%, eu vou receber 100% do que recebeu o controlador. O controlador recebeu 13,27 e eu vou receber 13,27. E os acionistas preferenciais vão receber 10,61. 10,61 é exatamente 80% dos 13,27. Pode fazer a conta. Então, o tag along, olha que legal, os acionistas preferenciais da Suzano Petroquímica tinham um tag along, e isso está lá descrito, estava no estatuto da empresa. O estatuto social é a grande constituição lá da empresa. Então, lá no estatuto está dizendo, olha, o acionista preferencial tem direito a 80% do que o controlador vender. Então, mas quem paga a conta? É o controlador? Não. Quem paga é quem vai comprar a empresa. No caso aí, a Petrobras. Tá certo? Por isso que a Petrobras tem que fazer essa oferta pública de aquisição. E por isso, como tem esse direito, a Petrobras vira lá para o controlador da Suzano Petroquímica e fala, olha, se fosse só uma coisa só entre nós, eu pagaria 16. Mas como eu tenho que fazer uma oferta pública de aquisição e tem esse tal do tag along, eu vou pagar menos. Então, o prêmio de controle cai nisso daí. Tá ok? Inclusive, aqui no artigo, ele está comentando justamente isso, falando da participação. E aqui falando, olha, a Petrobras aqui, ó, seguindo o Estatuto Social da Suzano, a Petrobras vai oferecer aos minoritários das preferenciais 80% pago a quem tem o bloco de controle, o tal do tag along, e os detentores das ordinárias receberão 100% do valor pago. Então, essa é a brincadeira. Vou mostrar aqui no papel, fazer um esquema de papel, para entender mais a dinâmica. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui a nossa empresa, tá certo? Então, essa aqui é a empresa, a estrutura aqui, organizacional dela.
Então, está aqui a empresa. Então, fazendo um pouco aqui da governança corporativa dela, eu tenho aqui, ó, colocar o conselho de administração. Então, tá aqui, ó, o conselho de administração. E aí, tá certo? O conselho que vai estar falando com o CEO, o CFO, todos os C-level. E aí, eu tenho aqui os acionistas. Então, conversando com esse conselho, eu tenho os acionistas e tenho aqui vários tipos de acionistas, tá certo? Aí depende da empresa também. Então, fazendo aqui um esquema mais geral, então fazendo aqui a caixinha ou caixona. Então, aqui são todos acionistas, dentro da estrutura aí de governança aqui da empresa. Então, tem aqui os acionistas. E os acionistas, eu tenho várias caixinhas dentro deles. Então, eu tenho a caixinha aqui dos preferenciais. Não é toda empresa que tem acionista preferencial, então vamos entender isso também. Então, se a empresa está no segmento novo mercado, que a gente explicou no outro vídeo, no caso da B3, então, assim, tem os acionistas preferenciais, são das ações PN, preferencial nominativa. E aqui a gente tem outra caixa, tá? Que são os acionistas. Aí eu vou fazer outra caixa aqui, ó. Cheio das caixinhas aqui. E esses acionistas são os ordinários. Então, aqui tem os ordinários. O inglês common share, tá? Os common stockholders, ordinários. Tá ok? E esses acionistas ordinários, aí dentro eu tenho divisão também. Então, eu tenho aqui os majoritários, ou que tem o controle, tá? E é uma classificação informal isso daqui, a ação não é carimbada, tá? Essa é do controlador e tal. Não, é quem detém aqui. Então, quem detém o controle são os acionistas controladores, também chamados de majoritário, tá? E para definir esse bloco, a gente tem que ver quantas ações cada um tem, a participação deles aqui. E, finalmente, aqui você tem o bloquinho dos minoritários. Os acionistas majoritários, eles não negociam muito na bolsa ali no dia a dia, tá? Eles, quando vão fazer negociações, até pela grande quantidade de ações que eles têm, eles vão fazer operações que chamam block trade. Então, eles vendem blocos de ações. Então, tem normalmente bancos de investimento que auxiliam a venda desses blocos aqui, porque é um volume maior. E aqui eu tenho os minoritários. Tá certo? Inclusive, vamos entender o seguinte, majoritário e minoritário se aplica a acionistas ordinários, tá certo? As ações ON. Vamos colocar aqui, ó, ON. Pai tá on, tá certo? Então, fazendo aqui essa classificação, vou colocar uma outra corzinha aqui para ver se dá um destaque maior aqui, nesse N. Então tá aqui, tá todo mundo tocando a vida e tal. E aí aparece uma outra empresa que quer comprar a nossa. Então, tem aqui uma outra empresa. Que empresa que quer comprar o
controle, tá certo? O controle do quê? Ela está de olho aqui, ó, nessa empresa, tá ok? Então, tá aqui, ó, ela está de olho aqui, tá de olho na empresa. Então, isso daqui pode ser uma aquisição. E comprar uma empresa não é comprar tudo, você precisa comprar a quantidade de ações que vai te dar o controle, tá certo? E para isso você tem os assentos aqui, ó, no conselho de administração. Então tem que ler o estatuto social da empresa para ver quanto você tem que comprar, como que é a escolha dos conselheiros, porque daí vai ser tomada decisão. Então, dependendo da quantidade de ações que você tem aqui, escolhe os conselheiros que vão mandar conforme você está pedindo, tá certo? Então, o que acontece? Essa empresa aqui quer comprar um controle. Então, ela vai aqui e ela vai mandar aqui para os controladores, tá certo? Vai fazer uma proposta, uma oferta de aquisição. Tá ok? Tá joia? Os controladores topam. Então, fala, beleza. Então, eles vendem. Esse é o passo 1 aqui. Fazendo de maneira simplificada também. Então, os controladores aceitam a proposta aqui. Tá certo? E vendem as ações. E vende as ações que tem o controle, tá certo? E eu vou colocar aqui uns preços só de referência. Então, vou colocar aqui, ó, o preço na bolsa. Preço na bolsa da ação ON. Tá? Vou falar basicamente da ON, eu vou dizer que está valendo R$15, tá certo? Ou 15 dinheiros. Muito bom, então está aqui. Aí, ele vai vender as ações por 20 por ação, tá certo? Beleza. Então, o preço das ações dos controladores, o preço do majoritário, tá? E essa negociação aconteceu fora da bolsa, tá? Vamos dizer que seja 20. Então, eu já tenho aqui, ó, o prêmio por controle. Prêmio por controle. É essa diferença. É 20 menos 15, que dá os R$5 aqui. Tá ok? Então, esse é o prêmio de controle nessa operação. E aí, esse é o passo 2. O passo 3 tem que pagar aqui. Manda. Aqui, ó. Paga 20 por ação para os majoritários. Beleza? Muito bem. E agora é o seguinte, se tiver tag along, então eu vou colocar aqui, ó, aqui, se tiver o tag along. E na lei das SAs, como eu mostrei ali no site, no artigo 254, tem tag along, pelo menos 80%. Se tiver tag along, então, se tiver tag along, o que esta empresa vai ter que fazer? Então, tendo tag along, ela vai ter que fazer uma OPA, tá ok? Então, ele vai mandar aqui, ó, uma OPA. OPA é oferta pública de aquisição, tá ok? Onde ela vai pagar pelo
percentual definido na cláusula de tag-along. Tá joia? Então, vamos supor... e o minoritário, acionista minoritário, é obrigado a vender? Não. Ele vende se ele quiser. Se ele quiser, ele continua com a empresa. Às vezes, o tag-along não compensa, porque o prêmio é pequeno de controle, você vai ganhar muito pouco. Então, às vezes, não compensa. Aliás, a legislação ela ficou interessante, porque essa empresa aqui, ela pode fazer o seguinte, não somente ela pode fazer a oferta, ela é obrigada, aliás, a fazer essa oferta aqui, se for vender o controle, e isso é uma coisa que dispara o tag-along. Se tiver a venda do controle, dispara essa oferta pública de aquisição. Seja uma mudança de controle direta ou indireta, essa é uma coisa também interessante da legislação. Então, se tiver uma transferência de controle, porque às vezes tem estruturas societárias com holdings e tal, então, se tiver uma estrutura societária ali, onde teve uma troca de controle indireta, essa que está adquirindo pode ser obrigada a fazer essa oferta pública de aquisição. E além de fazer essa oferta pública dela comprar, então, por exemplo, aí esse minoritário vende as ações, tá ok? Seria o passo 4 aqui, na verdade o 4 seria essa OPA. O 5, ele vende as ações, tá ok? Então, vou colocar no exemplo aqui, ó, que o tag-along deixa eu escolher uma outra cor, só para não confundir. Então, no exemplo, vamos dizer, vou supor tag-along, vou colocar 90%, tá? Só para ficar diferente. Então, vai vender as ações por 90% de 20, tá certo? Porque 20 é o preço do majoritário, então, tá aqui. Ou seja, ele vende as ações por 18. Por exemplo, se o tag-along fosse 80%, daria 16. Então, pode ser que até o acionista fale assim, puxa, por R$1 prefiro continuar acionista, não quero. Então, ele pode vender as ações e aí ele pega e paga aqui os 18. Esse é o 6º passo. Paga os 18. Ele vende o quanto ele quiser, tá? Ele não precisa vender tudo por ação. Tá ok? O que eu estava comentando é que o interessante é que a empresa, além de oferecer esta possibilidade dela comprar essas ações dos minoritários, ela pode fazer o seguinte, uma coisa que foi criada é que essa empresa pode oferecer o seguinte, olha, se você quiser minoritário, você pode vender as suas ações. Mas se quiser, você pode ficar com ela e eu vou te pagar só o prêmio. Tá ok? Então, uma outra alternativa é a seguinte. Ela não vai vender, não vai comprar todas as ações, não vai comprar a ação. Mas estou procurando outra canetinha, tá, pessoal? Perdi minha canetinha verde. Achei minha canetinha verde. Então, ela pode oferecer o seguinte, ó. Ela compra, ou melhor, ela paga uma alternativa, isso é alternativa. Só que é o seguinte, ela é obrigada a oferecer a compra, assim, falar o seguinte, olha, eu compro suas ações minoritárias, isso ela é obrigada. Ela pode oferecer uma alternativa para ele, é o seguinte, olha, você fica com as ações, mas eu pago o prêmio. Então, paga o prêmio de controle. Só que nesse caso, o prêmio vai ser igual ao quê? Na bolsa está 15,
aqui está 18, então ele vai pagar um prêmio de 3. Tá joia? Então, esse é o prêmio ali que ele vai receber. Você vai receber nessa brincadeira aqui, tá joia? Que é para você é o seguinte, ó, eu tô com uma ação de 15 e vou ganhar mais 3. Então, maravilha, que isso daqui, ó, é justamente o 18 menos os 15 que estão aqui, tá? O 18 veio daqui, tá cheio de flechinha aqui, né? Então ele fala o seguinte, olha, tem esse preço aí na bolsa de 15, você deveria receber 18, então faz o seguinte, olha, fica com a atuação e eu te pago esses 3 de diferença. E para você que gosta da empresa é interessante, porque você continua com a ação e ganhou esse prêmiozinho a mais, faturou isso daí, beleza. E para a empresa que está adquirindo essa outra, também é interessante, porque ela desembolsa menos. Ao invés dela desembolsar 18, ela paga 3. Tá certo? Mas ela podia ficar com mais ações. Tá bom, mas ela já tem as ações que dão controle quando ela fez essa operação, que foi a primeira. Então ela não precisa fazer essa adicional. E a mesma coisa aí pode acontecer com os preferenciais. Eles podem ter também esse direito, mas aí tem que estar especificado. Na lei, está dizendo no mínimo 80% para os minoritários ordinários. Para os preferenciais, não fala nada, não tem obrigação. Mas, como eu mostrei até o exemplo da Suzano Petroquímica, você pode colocar isso no Estatuto Social. Tá bom? Então, essa operação assim que funciona o tag-along, um direito bastante interessante. E se você tem ações ordinárias ou ações preferenciais, dá uma consultada lá no site ali da sua empresa, que você tem ações na área de relações com investidores. No site da B3 costuma ter também essa informação, para ver qual que é o percentual do tag-along que ela tem, se tem um tag-along diferenciado, acima dos 80% ali da legislação. Tá ok? E os preferenciais para ver se pelo menos tem esse direito ou não. Muito bem, pessoal. Esse é o tag-along, um direito que é bastante comum no mercado brasileiro, ele tem as suas implicações quanto ao prêmio de controle, e consulte antes de investir, conheça sempre os direitos que a sua ação ela propicia, tá bom? Até mais!